Informações para morar nos Estados Unidos, desenvolvido por uma coligação de parceiros e defensores da comunidade. Informações de identificação, passaporte e autorização de entrada. Se obteve autorização de entrada, você está autorizado a entrar nos Estados Unidos temporariamente. Isso não significa que recebeu autorização para trabalhar, autorização de trabalho, ou para permanecer por um longo período no país. Será necessário consultar um provedor de serviços jurídicos de imigração para ajudá-lo com seu caso. O site a seguir apresenta uma lista de provedores de serviços jurídicos de imigração sem fins lucrativos em todos os Estados Unidos. www.immigrationadvocates.org/legal directory/ Autorização e advogados. Nos Estados Unidos, os tabeliões oferecem serviços relacionados à certificação de documentos, mas não podem fornecer aconselhamento jurídico. Embora você possa precisar dos serviços de um tabelião para preencher seus papéis de imigração, a assessoria a respeito do processo e de sua situação devem vir de um advogado de imigração. Tenha cuidado com indivíduos que se passam por advogados de imigração, como tabeliões ou consultores de imigração. Nos Estados Unidos, um tabelião não tem qualificação para fornecer assessoria jurídica ou para representar você nas questões de imigração. Tabeliões e consultores de imigração podem cobrar valores muito altos e fazer falsas promessas de green cards e autorizações de trabalho que você talvez nunca receba. Os documentos entregues a você na fronteira são muito importantes. Leia-os com atenção e guarde-os em um lugar seguro. Tire fotos de seus documentos de identidade, passaporte e quaisquer outros recebidos na fronteira e guarde-os. Anote seu número de registro de estrangeiro, um número de 9 a 10 dígitos, começando com a letra A, presente em seus documentos de imigração, e guarde-o em um local que possa ser encontrado facilmente. Você pode usar seu celular para criar uma conta gratuita no Gmail, www.gmail.com, e manter todas as suas informações no Google Drive, um sistema de armazenamento de arquivos gratuito obtido ao criar uma conta no Gmail, ou em um local seguro. Se você perder qualquer um desses documentos, será mais difícil para o advogado de imigração encontrar seu caso e ser capaz de ajudar você. Check-in no ICE. Se recebeu autorização de entrada, você pode ser solicitado a se apresentar periodicamente no escritório designado do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos da América, ICE, pela sigla em inglês. Mais informações sobre seu primeiro agendamento podem ser encontrados nos documentos que você recebeu na fronteira. Se você estiver morando em uma cidade diferente daquela listada em seus papéis, você precisa registrar a mudança de endereço. Para fazer esse registro e obter mais informações, visite https://www.ice.gov/check-dígito-in. Exemplo de formato de endereço. Seu nome, 123, nome da rua, apartamento, número, nome da cidade, sigla do estado, código postal. Tribunal de Imigração. Você pode visitar a página Informação Automatizada de Casos, https://aces.eoir.justice.gov/ ou ligar para 1-800-898-7180 para saber se tem alguma audiência agendada no Tribunal de Imigração. Será necessário inserir seu número de registro de estrangeiro. Se não conseguir encontrar nada para o seu número, significa que ainda não há agendamento. Você deve fazer essa verificação todas as semanas. Lembre-se que, ao alterar seu endereço no ICE, o mesmo não acontece no Tribunal de Imigração. Se você se mudou, será preciso alterar seu endereço no Tribunal de Imigração. https://respondent-access.eoir.justice.gov/eoir33ic/. Empregos, autorização de trabalho, trabalho informal, abuso e direitos trabalhistas.
Os Estados Unidos não permitem a contratação integral de indivíduos que não tenham permissão legal para trabalhar no país. No entanto, para sobreviver nos Estados Unidos, muitas pessoas trabalham sem permissão. Todos os trabalhadores, independente da situação de imigração, possuem direitos. Eles têm o direito a um salário mínimo, que varia de acordo com o estado. As pessoas encontram empregos em diferentes setores, como alimentos e serviços, construção civil e paisagismo, prestação de cuidados, etc. Trabalhar sem permissão pode levar você a ser explorado, receber menores salários, não ser pago por horas extras, não ter férias ou benefícios ou ser submetido a condições de trabalho inseguras. Você tem o direito de questionar ou relatar qualquer incidente sem medo de retaliação. Para discutir questões salariais, ligue para 1-866-487-9243. Para discutir ou relatar um local de trabalho inseguro, ligue para 1-800-321-6742. Importante: se acredita que você ou algum conhecido tem sido forçado a trabalhar, de alguma maneira tenha sido conduzido a executar algum tipo de trabalho forçado, teve o salário retido ou foi impedido de se movimentar com liberdade, isso pode configurar tráfico humano. Para obter mais informações, ligue a qualquer hora ou dia para a linha direta confidencial 1-888-373-7888. Custo de vida nos Estados Unidos. Custo de alimentação. Nos Estados Unidos, a alimentação é mais cara do que em muitos outros países. Uma xícara de café pode custar entre $2,50 e $5. E um sanduíche e uma lata de refrigerante podem custar entre $10 e $15. Para economizar dinheiro em comida, compre os alimentos em um supermercado e prepare suas próprias refeições. Custo de hospedagem. Nos Estados Unidos, os hotéis mais baratos custam entre $50 a $60 por noite. A maioria varia entre $100 a $150 por noite e exige um documento de identidade e um cartão de crédito. Alugar um quarto. Na maioria das grandes cidades dos Estados Unidos, como Nova York, Los Angeles, São Francisco, Boston, Chicago e Washington, D.C., o valor médio para alugar um quarto individual em uma casa ou apartamento compartilhado é de $800 a $1.000. Se tiver sorte, você pode encontrar locais próximos a essas cidades onde poderá alugar um quarto por $400 a $600. Na maior parte dos locais disponíveis, você será solicitado a pagar um seguro caução, cujo valor, em geral, equivale a um mês do aluguel. Custo de vida total. O custo de vida, a disponibilidade de moradia e os mercados de trabalho variam em diferentes partes do país. Como referência, o custo mínimo com gastos domésticos básicos para um adulto solteiro é de $3.968 por mês na área de Washington, D.C., $4.137 por mês na cidade de Nova York, $2.703 em Newark, Nova Jersey e $2.427 em Chicago. Esse valor é mais alto quando se trata de casais e famílias. Em geral, imigrantes não são elegíveis para benefícios públicos, como alimentação ou assistência habitacional. A exceção é a educação pública para crianças. Transporte. Se você tem um smartphone, faça o download do Google Maps. Ele pode ajudá-lo a encontrar as melhores rotas para o seu destino. O aplicativo pode informar a você que ônibus pegar, para que direção caminhar e o tempo que vai levar para percorrer as distâncias desejadas. Ônibus e trens. Na maioria das grandes cidades dos Estados Unidos, você terá acesso a transporte público confiável. Os preços variam de acordo com a cidade, mas a média é de $2 a $2,75 por viagem. Muitas vezes é possível pagar em dinheiro para usar os ônibus, mas você não pode receber o troco. O melhor a fazer é adquirir um cartão de transporte público.
Ele tem nomes diferentes dependendo da cidade, e usá-lo em ônibus e trens. Em geral, você pode encontrá-lo em qualquer estação de trem. Nas cidades menores ou nas áreas rurais, o transporte público é mais limitado e menos confiável. Táxis e transportes por aplicativo. Assim como em muitos outros países, é possível usar táxis e transportes por aplicativo, mas eles são muito mais caros do que os transportes públicos. Em média, uma viagem curta em um transporte por aplicativo custa de $12 a $18. As tarifas sobem nos horários de pico, feriados e em certas condições climáticas. Em geral, os táxis são mais caros. Ônibus e trens para longas distâncias. Se estiver indo de uma cidade ou estado para outro, por exemplo, de Washington, D.C. para Nova York, você precisará adquirir um tipo diferente de passagem de trem ou ônibus. Para obter mais informações, visite www.amtrak.com ou www.greyhound.com. As tarifas para esses serviços podem variar bastante dependendo do horário e do local, com valores baixos, como $18, indo até $200 ou mais. Serviços de telecomunicação, telefonia móvel e Wi-Fi. Mesmo que você possua um serviço telefônico de outro país, você ainda pode se comunicar por meio de aplicativos de mensagens, como o WhatsApp, caso esteja conectado a uma rede Wi-Fi. Entretanto, encontrar uma rede gratuita não é fácil. Você pode encontrar conexões Wi-Fi em estações de trem ou ônibus, não nas paradas. As bibliotecas públicas geralmente têm Wi-Fi disponível. Em geral, o mesmo acontece nas redes de fast food e cafés, mas será necessário comprar algo para acessar a conexão. A maioria dos restaurantes não oferece Wi-Fi a seus clientes. Cartões SIM. Você pode adquirir cartões SIM pré-pagos em muitas lojas de conveniência, farmácias e lojas de departamento. Os funcionários dessas lojas podem não saber como ativar um cartão SIM, portanto você terá que fazer isso sozinho. Uma opção mais segura é ir diretamente a uma operadora de celular. É possível comprar um cartão SIM pré-pago por $40 com ligações e mensagem de textos ilimitadas e 10 GB de dados por mês. Na T-Mobile, por exemplo. Outra opção barata é a Mint Mobile. Tenha sempre em mente que você vai precisar de um documento de identidade válido para comprar um cartão SIM ou um telefone. Acesso ao ensino público para menores de idade. A lei dos Estados Unidos exige que todas as crianças de 16 anos ou menos estejam matriculadas e frequentem a escola. Há consequências jurídicas para os pais cujos filhos não frequentam a escola. Serviços de aplicação da lei e de emergência. 911 para solicitar ajuda em caso de emergência de saúde ou segurança nos Estados Unidos, ligue para o 911. Ele aciona a polícia, os bombeiros e o Serviço de Emergência Médica, EMS, mais próximo. Para atendimento médico de urgência, ligue para o 911 ou vá ao hospital mais próximo. Se estiver em perigo, tiver sido vítima ou testemunha de um crime, chama a polícia ligando para o 911. Recusar assistência a um indivíduo sem documentos é um ato ilegal para a polícia. Se for questionado sobre a sua situação imigratória, você não deve apresentar qualquer informação à polícia, como seu país de origem ou quando entrou nos Estados Unidos. Se tiver documentos válidos sobre a sua situação de imigração, como visto de trabalho, por exemplo, deverá apresentá-los, mas esteja ciente de que portar documentos falsos e mentir para um policial são crimes sérios que podem levar à prisão imediata. Importante: caso você seja abordado pela polícia, não corra. Saiba que você tem o direito de permanecer em silêncio e pedir para se comunicar com alguém que fale a sua língua nativa. Se for detido, não minta para a polícia e não tente pagar o policial para liberá-lo. Esses são crimes graves. Apoio adicional: violência doméstica e sexual. Se você é ou foi vítima de violência física, verbal ou sexual em seu relacionamento, saiba que você pode buscar ajuda. Você pode ligar para National Domestic Violence Hotline 800-799-7233
ou procurar uma agência local. Em caso de emergência, ligue para o 911. Indivíduos sem teto. Em muitas cidades dos Estados Unidos, existe um número significativo de pessoas sem teto. Circunstâncias de vida variada as forçaram a viver nas ruas. Embora a maioria desses indivíduos sejam inofensivos, alguns podem ter problemas de saúde mental ou dependência química, que muitas vezes podem levá-los a agir de forma violenta. Os serviços disponíveis para os sem-teto são limitados. No caso de uma situação de crise, você pode ligar para o 211 para encontrar um abrigo para pessoas sem teto em sua área. Normas e costumes. Fumar. Em geral, o ato de fumar não é bem aceito nos Estados Unidos, além de ser proibido na maioria dos espaços públicos fechados. Em algumas regiões, há multas por fumar que variam de $100 a $1.000. Beber. Ingerir álcool em público é ilegal nos Estados Unidos. Além disso, é importante saber que no país a idade legal para beber é 21 anos e não 18. Um documento de identidade válido para provar que você tem 21 anos ou mais é necessário para comprar bebidas alcoólicas. Beber e dirigir é ilegal e causa punições sérias nos Estados Unidos. Em muitas regiões, há uma pena por beber em público que pode incluir multas ou pena de prisão. Dirigir. Para conduzir um veículo nos Estados Unidos, é necessária uma carteira de habilitação válida. Além disso, o veículo deve possuir placas válidas. Como apontado acima, dirigir depois de consumir álcool ou drogas é ilegal e levado muito a sério pelas autoridades policiais. Assediar alguém na rua. Nos Estados Unidos, assediar alguém na rua é considerado agressão sexual. Você pode ter sérios problemas por gritar, assoviar ou fazer gestos inapropriados para pessoas na rua. Descarte de lixo. Nos Estados Unidos, você pode ser multado por jogar lixo na rua. As multas variam dependendo do estado. Utilize as lixeiras disponíveis em espaços públicos. Urinar em público. Nos Estados Unidos, urinar em público é considerado crime. Dependendo da situação, pode conduzir à ofensa sexual, que é um crime mais grave. Descarte de papel higiênico. Nos Estados Unidos, o papel higiênico usado vai direto para o vaso sanitário e não para uma lata de lixo. As lixeiras dos banheiros servem para descartar produtos de higiene, papel toalha, lenços de papel e etc. Cuidado com as crianças. Nos Estados Unidos, as crianças não são deixadas sozinhas em casa ou fora dela, sem a supervisão de um membro da família ou de uma babá.